Glória a Deus, louvado e exaltado é o nome santo de Jesus. Que bom, né? Agora à tarde, mais uma vez aqui na presença do Senhor, adorando a Deus em espírito e em verdade. Essa fumaça é gelo seco, não faz mal a ninguém, viu? Pode respirar sem problema. Glória a Deus pela presença do Senhor conosco, a unção do Espírito Santo de Deus bem presente. Todos são bem-vindos nessa tarde a adorar o Senhor. No aniversário da Rede de Mulheres, homem, mulher e jovens, juntos aqui adorando o Senhor. Agora vamos orar pela irmã Lúcia, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Senta a mão direita para cá. Pai querido, nós te louvamos pela vida da tua filha, tua serva, irmã Lúcia. Colocamos ela em tuas mãos, Senhor, para que o Senhor a use como instrumento. Tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, o teu Espírito Santo ajuda a transmitir à tua igreja, porque queremos ouvir a tua voz, ser edificado por aquilo que ela vai falar na direção do teu Santo Espírito. Esconde tua filha por trás da cruz de Cristo e a usa para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Só me organizar. Eu quero saudar primeiramente a quem está aqui presente, ao Deus de poder. Ele foi convidado e ele aceitou o convite, e o Senhor está aqui, eu sei que está. E quero também dizer para a igreja a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor seja glorificado, que, como o pastor orou, que eu realmente, a pastora viu que eu disse, eu não estou nervosa, porque não sou eu. Não tenho vaidade, não tenho nenhum, eu quero passar o que Deus me convidou a fazer nessa tarde, essa missão. Eu estou com as mãos quentes, eu fico assim emocionada, porque diante da presença de Deus, ninguém fica quieto. O coração da gente fica fora de controle, não é? Mas eu quero, primeiro que tudo, perguntar para aqui, tem muitas mulheres, eu sei que tem os homens também, que sejam abençoados também. Como mulheres, quando a gente faz um bolo, quando a gente vai cozinhar, a gente precisa de alguns elementos para fazer o bolo, ou não? Exato. Então, quais são esses elementos mais importantes para um bolo? Né? O trigo, tem vários elementos, vários ingredientes. Mas hoje de manhã, quando eu estava orando, me veio essa história do bolo. Engraçado que tem a ver com a mensagem do meu testemunho. E existem 3 elementos fundamentais. Como é que eu vou fazer um bolo e como é que ele vai crescer? Como é que esse bolo cresce? Qual é o ingrediente? Fermento. Mas ele se faz de qualquer jeito? Ele vai precisar de uma outra coisa que a gente nunca pensa. A gente nunca pensa nisso. E vai precisar também de outro elemento que é o tempo do cozimento. O outro elemento que eu falei são as mãos de quem faz o bolo. Então, esses 3 elementos que eu meditando hoje entendi, assim, foi a mão de quem faz o bolo, que é a oração. Segundo, o fermento, que é a fé. Sem o fermento não cresce, não há crescimento. Precisa que a gente se abasteça com a oração, coloca fermento e depois a gente tem que ter um tempo. O meu testemunho também tem a ver com o tempo. O tempo desse cozimento, como é difícil a gente deixar Deus trabalhar na vida da gente e realizar a obra dele. Todo mundo aqui sabe como é. Não é fácil para ninguém. Nem foi para mim, acredito que para vocês. Mas hoje ainda também eu estava vendo Joyce Meyer, que é aquela escritora cristã,
Não sei se alguns aqui, eu acho que todo mundo aqui conhece Joyce Meyer. E eu assisti um pequeno vídeo dela, que eu gosto muito, quando ela falou que para Deus nada é impossível. Muita gente, a gente às vezes diz é impossível, mas não é impossível. É porque a gente é impaciente. Eu sou impaciente, eu sou assim. Então, mas aí vamos adiante. Então, foi exatamente na cruz. Quem é que aqui não passa perrengue? Quem é que aqui não passa no estreito? Quem é que não passa pela cruz? E foi exatamente na cruz, a entrega de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Foi quando ele entregou o Espírito dele para o Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Foi aí que se consolidou a nossa salvação e a ressurreição. Então, é uma questão de entrega. Vejam bem, eu falei de uma característica de fé, de oração, de entrega, né? Então, meu testemunho está aqui. Eu vou ler para vocês, depois vocês podem anotar. Foi Hebreus 4, 14, o versículo 14 e o 16. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Fé. Fundamentos da fé. Elementos de fundamentos da fé. Eu tenho fé que alguma coisa vai acontecer, mas ele está ligado com, às vezes, muitas das vezes, vamos ser sinceros, a gente diz que tem fé, mas a gente não confia de todo no Senhor. Não é verdade, gente? Vamos ser bem honestos, né? A gente diz, confio, Senhor, eu tenho fé, eu creio. Dizer creio, mas a gente tem que ter confiança, porque a confiança é se abandonar com essa fé que Deus faz as coisas e Ele vai fazer, porque Ele é um homem que não, é como um homem que não, Deus não mente. Então, o homem mente, mas Deus não. Quando Ele diz que está escrito aqui na palavra, aqui vai se cumprir, porque os planos dele jamais serão frustrados. Eu não sei se tem alguém aqui com algum plano, com algum problema, um plano frustrado, algum problema, mas eu quero que vocês saibam que a fé é crer e abrir os nossos olhos para a gente confiar no poder e na ação do Senhor. Porque a fé é o que é, né? É o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova do que não se vê ainda, porque eu também não via. Eu não tinha ainda nessa minha caminhada, eu conhecia, eu sabia de Jesus. Eu sou muito grata a Deus, porque eu fui educada em colégio de freiras, um colégio católico, mas eu aprendi que adorar só a Deus, reverenciar a nossa presença na igreja, porque aqui é um lugar santo, e o Espírito Santo fala no nosso ouvido, ele cochicha, era assim que as freiras diziam para a gente. Por isso que a gente tem consciência, porque o Espírito Santo fala e a gente não é como o gato, que não tem consciência. Eu lembro tanto disso, irmã Flávia me dizia isso, e para as meninas. Então, é preciso que a gente olhe para o que Deus já fez conosco. Gente, eu dou uma lidinha de vez em quando, porque a minha memória é muito ruim, viu? Eu faço uma confusão. Então, durante a passagem de todo o Evangelho, Jesus curou a muitos. Não foi isso? Ele dizia sempre uma referência, tua fé te curou, vai filha, tua fé te curou, a tua fé te curou. Isso ele dizia sempre. E já proclamava a cura. Ele não dizia, eu vou minha filha, espere, eu vou curar. Ele curava na hora, não é isso? Então, daqui para frente vocês vão focar no poder de Deus.
pense na sua vida, assim, o que você está passando, o que você passou. Não olhe para mim, não. Fique de olho até fechado, assim, só ouvindo, para vocês internalizarem bem o poder de Deus, como Ele agiu na minha vida, o que Ele fez. Eu vou começar meu testemunho agora. Era o ano de 78, mais ou menos. Eu era católica, como eu já falei, né? Eu não tinha ainda conhecido verdadeiramente o Senhor e o poder dEle. Mas Ele já tinha me resgatado desde menininha, viu? Eu nunca saí do prumo do Senhor. Eu nunca rejeitei, nunca fui falha, eu já me afastei. Mas o Deus que eu creio é um só, e o que eu sirvo é só um, que tem poder e glória. Eu ainda não entendia nada desse negócio de fé, de ser salva, de ser consolidado. Nunca meditamos na Bíblia naquela época. A gente nem tinha acesso, que era proibido ler a Bíblia. Só quem via eram os pastores, os bispos, os papas. Então, aí eu tive um sonho, gente. Eu sonhei que no meu sonho eu via um homem e via uma criança deitada nos braços desse homem com a cabeça pendida para trás. Assim como se tivesse desmaiada. Mas a inocência é tanta. E eu que não tinha nenhum ensino bíblico, era só aquela reza de igreja católica de todo domingo. Mas isso também foi meu caminho, né? Que o Senhor permitiu. Então, eu tenho uma filha que tinha 6 anos e 8 meses. Ela estava 3 dias da alfabetização, ia se formar, estava tudo pronto. Então, ela saiu com a minha mãe. Mamãe disse, eu vou na cidade. Ela disse, eu quero ir ver Noel. Era na Viana Leal, na época. Ela saiu. E eu fiquei em casa fazendo faxina, arrumando, porque ia ter a festinha dela. Eu estava arrumando a roupinha dela, que estava em cima da cama, tudo bonitinho. Aí, daqui a acho que uns 40 minutos, não me lembro do tempo, me ligaram. Eu não tinha telefone e fui para a casa da minha sogra. Quando eu cheguei lá no telefone, aí o rapaz disse assim, olhe, eu queria que a senhora viesse aqui é do Hospital da Marinha. Aí eu disse, da Marinha, e por que eu tenho que ir? Vem aqui, a senhora precisa vir para falar com sua mãe. Aí eu caí na real, né? Eu disse, o que foi que aconteceu? Ele disse, não, venha para cá. Mas ele não me disse o que tinha acontecido. Sua mãe está bem. Eu disse, e minha filha? Porque ela estava com ele, com a mamãe, né? Então, ela tinha sido atropelada por um ônibus, na Dantas Barreto. Mas eu não sabia até então. E eu fui para lá. E já fui pegada com Jesus. Eu fiquei dormente, do fio do cabelo até a unha do pé. Fiquei toda dormente. Pedi a meu cunhado, ele me levou. Eu cheguei no hospital, falei com o médico, já entrei assustada, mas sempre Jesus. Eu não sabia, gente, o nome de Jesus tem poder. Eu desconhecia isso, eu vim conhecer isso na igreja evangélica, onde a gente estuda a palavra e lê a palavra, e entende a palavra. Mas eu fui com essa palavra na minha boca de poder e de fé. Era Jesus, era tudo que eu sabia fazer. Porque tem momentos na vida da gente que a gente não tem condição nem de orar. A gente só chora, né? Mas o choro também é uma oração diante do Senhor, desde que estamos na presença dEle. Não é chorar por chorar, chorar porque está triste, mas, Senhor, aí a gente chora mesmo, né? A dor. Então, eu fui falar com o médico, ele disse, Lúcia, eu disse, me diga uma coisa. Samuel, ele era amigo da família da gente. E mamãe pediu, quando o ônibus bateu na minha mãe, e bateu em Virgínia. E Virgínia caiu no meio-fio, fez só um cortezinho desse tamanho aqui, gente, não era mais do que isso. Mas entrou em coma no local ali. E eu disse, Samuel, qual é a situação? A minha filha corre risco de vida, de morte? E ele disse, sim, Lúcia, é muito grave. Eu disse, Samuel, não me diga isso, que eu só tenho ela de filha. Eu tinha 3 filhos, homens e ela, que era a caçula. Não tinha mais. Ele disse, infelizmente, Lúcia, a gente tem que transferir e logo para um hospital que você vai decidir. Aí eu disse, vamos para o neuro da Caxangá, porque era o top da época, né? Então, assim foi minha caminhada
com Virgínia, indo para o hospital do neuro, na Caxangá, na ambulância. E foi o rapaz que atendeu a minha mãe, porque a mamãe dizia que gritava: por favor, me socorra, minha neta, por favor, pelo amor de Deus, me socorram. Ninguém socorria. Chegou esse rapaz, socorreu a mamãe, levou para a Marinha, e ele trocou a camisa na hora que eu ia para o hospital, para que eu não visse que ele estava todo cheio de sangue, da minha filha. Então, eu dali fui para o neuro, e a gente demorou a tirar ela da ambulância. Ela estava da cor dessa parede. Ela não estava branca, ela estava verde. Aí eu tinha certeza que ela tinha falecido. E eu dizia para a moça que estava lá, eu digo, eles estão demorando a tirar a Virgínia, porque ela já morreu e eles não querem me dizer. Estão esperando meu marido chegar. Mas não, ela não estava morta, ela estava em coma. Então, ficamos no neuro. O médico veio, examinou, fez todos os exames assim, de urgência, emergência, na verdade. E eu fui conversar com ele. Ele disse, vamos ter que operar, Lúcia, porque ela teve afundamento dos ossos do crânio. Os ossos entraram, se quebraram lá dentro. E ela perdeu massa encefálica. Aí eu respirei fundo. Nesse momento, eu não pensei em mim, nem em Jesus, nem em ninguém. Houve um apagar. Eu apaguei. Na verdade, eu não pensei em nada. Eu só aceitei o que ele disse e ele foi para lá para dentro e foi operar a Virgínia. Ela ficou 1 mês na UTI, em coma. Ela não retornou logo. Ele disse, quanto mais tempo ela demorar, é pior, porque maiores sequelas ela poderá ter. Eu disse, como ela vai ficar? Aí ele fez assim para mim. Interrogação. A vida de Virgínia é uma interrogação, Lúcia. A gente não pode garantir nada de forma alguma. Eu não vou lhe enganar. Eu disse, você me fale sempre a verdade. Foi Dr. Ian Pester, junto com a equipe de Dr. Mussa. Então, eu fiquei naquela expectativa, e Virgínia nada de acordar, e todo dia eu tinha o boletim. Eu entrei no neuro, só saí quando a gente saiu do hospital. Então, chegou um dia que eu estava ali muito pegada com Deus, falando para Ele. Aí eu resolvi entrar no quarto, ela ainda na UTI. Eu entrei no quarto e fiz uma oração ao Senhor. Aí eu disse, Jesus, olha só, eu não vou lhe pedir nada, porque o Senhor sabe o que é melhor. Veja bem, eu era católica, eu não sabia orar, eu não sabia falar com Deus. Eu era, somente cumpria as coisas assim, sentava nas cadeiras, levantava e pronto. Mas isso veio do meu coração. Eu disse, Senhor, só Tu sabes o que é melhor para a vida de Virgínia. Porque eu não via melhor, a Virgínia não voltava à vida, a Virgínia não acordava. Aí eu disse, só o Senhor sabe o que é melhor para a vida da minha filha. E, olha, vou lhe dizer, se o Senhor faça como o Senhor quiser, eu vou sentir muito. Se ela ficar viva, eu sei que eu vou cuidar dela cega, sem andar, porque ela não era mais nada, estava ali em coma, ninguém sabia mesmo, né? Perdeu massa encefálica. Eu não tinha muitas esperanças, mas também eu confiava em Deus. Essa é que é a verdade. Então, aí ele disse a mim, olha, eu vou botar a Virgínia no quarto agora, para ver se Virgínia desperta mais um pouquinho. Porque ela em contato com você, o contato de mãe e filha, você vai falar para ela como se ela estivesse em casa. Filha, olha, levanta, hora do colégio. Filha, vem para a mesa comer, que era a nossa rotina. Então, ele queria que eu fizesse assim com Virgínia. Mas eu disse mesmo para Deus, Senhor, olha, eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Se o Senhor levar a Virgínia, eu sei que o Senhor vai cuidar dela, que ela vai ficar melhor com o Senhor do que comigo. Porque se ela ficar, eu vou cuidar do jeito que ela ficar. E eu não quero largar da sua mão. Eu te entrego. Então, eu fechei meus olhos naquele apartamento ali e eu visualizei a imagem, o semblante que a gente sempre vê em filme e tudo, como se fosse Jesus, um homem de túnica comprida, branca, com os braços estendidos e Virgínia nos braços dele. Eu visualizei essa imagem. E foi ali que eu fiz a entrega da minha filha para Jesus. Não terminou por ali.
Vamos levar a Virgínia para o quarto, vamos. Virgínia, nada de retornar à vida. Quando foi um dia, ele chegou para mim, eu disse, ô Ian, como é que tá? Ele dizia tudo para mim, né? Como é que ela estava, o que é que precisava. Aí ele viu minha sogra era muito católica, e ela levou para o quarto de Virgínia e me deu um quadro desse tamanho assim, que era a imagem de um homem simbolizando Jesus. Ele estava assim abaixado com a mão na cabeça de uma menina com a faixa de crepe na cabeça, enrolada, de um ferimento que deveria ter. E eu olhava ali para aquele quadro e eu imaginava Jesus com a mão na cabeça dela. Aí, quando o médico chegou, que viu o quadro na parede, aí ele disse assim, Lúcia, fez assim, com o cotovelo, ó, se for pelo teu santo, tua filha vai ficar boa. Eu disse, ela vai ficar boa, porque a corte celeste está na cabeceira de Virgínia. Jesus vai dar um jeito. Não se dizia hoje como a gente fala, né? O Senhor tem poder, o Senhor vai curar, o Senhor faz a sua vontade. Mas a gente dizia muito, ele vai dar um jeito. Bom, e foi indo, e Virgínia acordou. Mas ela não sabia quem ela era. A minha filha não, olhava só para o horizonte, assim, aquele olhar fixo. Você podia passar a mão assim e ela estava ali. Não sabia nem que tinha nascido. Ela regrediu totalmente. Virgínia regrediu totalmente, foi a zero. Zero. Ela não sabia sugar. Era um recém-nascido que ainda não sabia sugar. No primeiro dia. Não se levantava, não sentava, não segurava a cabeça. A cabeça era igual a do menininho, um bebezinho que acabou de nascer, que a gente tem que segurar com cuidado a cabeça. Uma menina com 7 anos. Foi muito difícil, mas como eu fiz essa oração para o Senhor, eu fiquei na luta ali esperando e sempre rezando na época, né? Eu rezava o dia todo para o Senhor. Era pegada com Jesus. Então, daí ela foi passando os dias, mas ela não acordava, ela não tinha consciência, porque eu não entendia, porque ela estava de olho aberto, mas ela não entendia nada, ela não sabia quem era pai, quem era mãe, ela não tinha nenhuma reação, nenhuma expressão. Virgínia tinha apenas aquele olhar assim, fixo para um horizonte, não dava sinal de vida, só existia assim, o corpo. A gente sentava ela na cama para trocar a roupa, para trocar a camisolinha, e a cabeça dela fazia assim, porque ela não sustentava. Era um recém-nascido, ela não sustentava. No final de um mês, aí ele disse, bom, o ferimento está cicatrizando, mas Virgínia vai ter que fazer outra cirurgia para colocar uma prótese. Vai ser uma placa de acrílico para proteger o cérebro. Porque, gente, para a mãe é muito difícil, né? Hoje eu rio assim, porque eu dizia assim para o Senhor, viu? Olha, quando eu digo a gente projeta o que Deus manda para a gente projeta para nós mesmos, sem saber o que a gente está fazendo. Quando eu fui para a faculdade, eu queria ir para a faculdade estudar de todo jeito, fazer a área de saúde. E eu fui, mas antes eu pensava, vai ser tão bom. Menino, como vai ser bom. Isso era acordada, gente. Como vai ser bom quando eu estiver lá na faculdade, ou ali na UPE, eu andando ali por dentro, pegando aqueles livros grossos de anatomia, grande, pesado, vai ser bom encontrar com os colegas, a gente fazer lanche na cantina. Eu vou reviver meu tempo de estudante, era tão bom, porque eu entrei com 40 anos na faculdade. Entrei com 40 anos. Então, isso é fé, porque aconteceu exatamente isso. Eu vivi aquilo tudinho. E com Virgínia não foi diferente. Eu dizia assim, meu Deus, como vai ser bom daqui a 30 anos, 35 anos, 20 anos, 40 anos, eu olhar para trás, a ferida, a cicatriz da minha dor ficou, mas hoje eu sou curada. Hoje eu falo sem chorar, sem muita emoção, porque aquilo doeu muito, foram meses e meses, foi psicólogo, foi foniatra, fonoaudiólogo, psicólogo, foi tudo que a gente tinha, a gente investiu na vida de Virgínia, e dando glória a Deus, porque hoje eu dou graças a Deus, porque a gente teve essa condição, que o Senhor nos permitiu. Mas assim, foi um investimento de 1 ano, mais de 1 ano. Virgínia demorou muito, porque ela era alfabetizada.
Mas há 3 dias da alfabetização aconteceu o acidente, ela perdeu tudo. Então, ela teve que, depois de mais de 1 ano, ela voltar para a escola, para se habituar na escola, para depois começar a aprender. E depois teve outras coisas que foram acontecendo na vida dela, quando ela começou a crescer, quando ela começou a melhorar do cérebro, que foi cicatrizando, ela conseguiu dizer aba. Foi a primeira palavra. E foi uma alegria na minha família, porque quando ela disse aba, 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 aí eu disse, meu Deus, graças a Deus, Virgínia está falando. Virgínia está pedindo água. Ela não vai morrer mais de sede. Daqui a pouco ela vai pedir comida. Quero fome, fome, fome. E isso foi muito lento, viu, minha gente? Foi muito lento. Eu coloquei ela na escola, mas ela tinha problemas na escola, porque era muito grande. Porque as criancinhas pequenas estavam aprendendo o A, E, I, O, U, e ela com 7 anos aprendendo o A, E, I, O, U. Mas, para a glória de Deus, Virgínia foi crescendo, foi estudando. Virgínia tomava uma medicação que é pesada, né? Durante 12 anos ela tomou essa medicação. E ela era muito lenta no aprendizado, porque fazia dormir, dava sono, e aí a gente não tinha como correr. Um dia ela disse, quando ela fez 18 anos, ela disse, eu não vou mais tomar esse remédio de jeito nenhum. Eu digo, então vamos para a Ian. Vamos para a Ian, porque ele é quem vai dizer se você pode deixar ou não, porque minha filha nunca teve uma dor de cabeça, nem nunca teve um ataque epilético. Gente, o mínimo que se esperava era isso, é que Virgínia tivesse uma crise epilética, porque foi um acidente muito grave. Ela teve os ossos do crânio afundaram para dentro do cérebro. A gente via, só tinha pele aqui, era revestida, parecia uma ferradura de cavalo, assim, meia ferradura aqui, do lado esquerdo. E é uma pele, era o couro cabeludo somente, e a gente via pulsar as artérias cerebrais, as veias do nosso cérebro, ali a gente via pulsando. Ela não podia bater, não podia nada, eu não fazia nada, eu não fiz nada nesse tempo. Eu só andava com a mão, segurando, ela sentava, eu sentava, ela levantava, eu levantava junto, igual com ela, parecia uma pessoa só. E minha mãe, eu saía da cadeira, empurrava a cadeira para trás, minha mãe apanhava a cadeira, colocava no lugar, vivia me aparando, porque ela não podia bater com a cabeça. Então, esperamos 6 meses para que isso se consolidasse, para a gente ir voltar no neuro. Então, ela fez as revisões. Quando foi com 6 meses, eu voltei lá para a equipe, e eles disseram, olha, a Virgínia não vai precisar mais fazer a cirurgia da cabeça mais não. Consolidou. Aí foi aquela alegria, né? Se fosse hoje, eu dava tanto glória a Deus, tanto aleluia ali dentro, que o médico ia ficar, pelo amor de Deus, minha senhora, tenha calma, que agonia é essa? Eu digo, porque Deus é poderoso, Senhor. O doutor, o senhor não está vendo aqui um milagre. Mas aí, naquela época, era muito contida, muito tímida, né? Não sabia nada ainda da área de saúde, nem nada. Mas, assim, e aí voltamos para casa muito felizes, e Virgínia continuou o tratamento, continuou com a escola. E eu queria mostrar um pouco para vocês, se os meninos puderem colocar a primeira foto, de Virgínia com a cabeça raspada. Andava como o pastor Daniel anda com Natanael aqui escanchadinho. Eu estava até dizendo à pastora Elaine, eu andava com Virgínia assim, porque ela tinha esse mesmo físico de Natanael, nos 3 anos, nos 4 anos, nos 5 anos, ele vai... Bom, aqui era a Virgínia pequenininha. A próxima, por favor. Esse é meu filho mais velho, André. Vai ser difícil ver, porque a imagem realmente é muito ruim. Mas vocês podem ver Virgínia aqui. Isso aqui, gente, foi no dia do aniversário dela, do outro ano. Só que ela está assim, ó, bobinha, 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 como uma retardadinha mental, viu? Era isso que Virgínia parecia, uma retardada mental. Pode passar. Aí, no outro aniversário dela, no outro ano, já estava com o cabelinho crescido. A próxima. Aí ela já voltou para a escola, porque eles disseram que a gente tinha que evocar as lembranças do passado para estimular o cérebro. Mas ela foi para lá, mas teve que voltar
ela aprender tudo outra vez. Ela com o irmão no próximo. Pronto, essa trancinha foi meu orgulho. Porque o cabelo já tinha crescido, ela não ia mais operar, eu fazia trancinha, porque eu achava lindo ela de trancinha. O próximo, por favor. Ela com o irmão também. Ela era como ela era xoxinha, estreitinha assim. Né? Bem pequenininha. Essa foto aqui, minha gente, para a glória do Senhor. Virgínia estava com 40 anos aí, ela já foi casada. Foi no dia do casamento. Só que esse é meu neto, é o filho dela. Breno está com 30 anos, esse foi do dia do casamento. Pode passar. Aqui foi meu marido no dia do casamento com ela. Como ela casou, converteu-se, batizou-se, glória a Deus. Mas, gente, não é fácil, porque durante todo esse tempo foi muito sofrimento. Porque a gente tem que economizar o tempo, tem que andar. Mas, assim, se for contar os detalhes, eu tenho que passar muitas horas aqui para dizer todos os detalhes, todos os cuidados, todos os meus medos. E aqueles cuidados de mãe mesmo, né? E depois perguntar assim, Senhor, porque muita coisa aconteceu com Virgínia durante esse tempo. Virgínia teve muitos problemas emocionais, Virgínia teve problemas de complexos, Virgínia tinha problema de bullying. E isso, pensava eu que tinha alguma coisa ainda um pouco de psicologia, né? Aí eu dizia muita coisa boa para ela e sempre dando força, sempre empurrando para frente. Aí não tinha, mas tinha muita coisa. Tinha muita coisa. Tem a próxima. Aqui são meus 4 tesouros, presentes do Senhor. São eles 4 já. Isso aqui foi quando o pai faleceu, todos vieram, porque não moram aqui, eles moram fora do país. Eles vieram para cá e eu fiz essa mesma foto do dia do aniversário de Virgínia. Aí eu reproduzi, arranjei as camisas parecidas e fiz novamente a reprodução deles 4. Gente, mas eu vou falar para vocês agora, para encerrar, e eu perguntava para Deus, preste atenção, gente, o Senhor tem falado muito comigo, e que fale com cada uma de vocês, que possam serem edificadas na fé, na esperança e na confiança, porque eu não sou nada, nem eu era nada, muito menos atrás, porque eu não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Hoje nós somos ricas, nós somos herdeiras da promessa. E muitas vezes a gente vacila, mas vacila pelo humano. Mas vamos alimentar mais o nosso lado espiritual para a gente se fortalecer e suportar os reveses da vida que vão vir. De uma forma ou de outra, de diferentes modos, em níveis diferentes, mas vai acontecer com cada um aqui. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, depois disso tudo, eu dizia para o Senhor, Senhor, olha a minha oração, viu? Olha meu questionamento. Ô Jesus, meu Senhor, eu te agradeço tanto a vida da minha filha. O Senhor sabe que eu lhe sou grata. Mas eu sei que tem um propósito, mas Senhor, me revela esse propósito. Que propósito tem para a vida de Virgínia, para ela viver sofrendo, triste, chorando, sem querer estudar, sendo humilhada? Jesus, isso me dói na alma, Senhor. Me dói, Jesus. Qual é o propósito? O que é que o Senhor quer para a vida de Virgínia? O Senhor deve ter uma razão muito linda, muito forte, para o Senhor ter tirado a Virgínia do leito da morte e trazer para a vida de novo. O Senhor não tirou ela para ela ficar até morrer sofrendo. Gente, isso foi há 5 anos eu estava orando dessa forma. Aí Virgínia encontrou um crente aqui de Recife, casou com ele, foi-se embora para Portugal. E eu tinha introduzido ela na igreja 61, na época que eu estava lá. Virgínia se batizou e depois que ela ficou firmada, ela arranjou o marido, aí eu voltei para a minha igreja batista e fiquei quietinha no meu lugar, deixei ela lá sozinha e ela foi para Portugal e está agora na igreja, na Assembleia de Deus. Aí foi quando caiu a ficha. Aí é o pulo do gato, como a gente diz. A gente pergunta, a gente reclama, a gente se lamenta, a gente passa pelo vale da sombra da morte, literalmente, em diferentes níveis. O meu não foi maior do que o de vocês, mas cada um tem o seu problema,
tem a sua luta diária, né? Mas a gente não pode perder a fé e a confiança do poder do Senhor. Ele faz. Então, aqui está o propósito da vida que ele tinha para a Virgínia. Eu não entendia. Precisou eu passar por todo esse fogo, todo esse deserto. Entrei na caverna, tudo que tinha direito, mas sempre olhando para o alvo. Eu nunca deixei o alvo. O alvo, a gente não pode esquecer o alvo. Sempre falha, miserável, pobre, segue nua, mas eu estou olhando para o alvo. Aí vem Jesus, me leva minha filha única para Portugal. Morava perto de mim, me cuidava. Era minha mãe, minha amiga, minha irmã, tudo. Leva, eu digo, Jesus, o Senhor levou meus 4 filhos para fora daqui. Eu vivo sozinha hoje. Olha, vê como é que a gente faz as coisas erradas. Aí o que é que Deus faz? Me dá um prêmio desse. Minha filha foi ungida pastora, gente, na Assembleia de Deus. Olha o propósito aqui. Olha onde minha filha chegou. Que eu não imaginava nunca. Eu não imaginava. Eu não tinha ideia de que Virgínia ia ser pastora um dia. O marido é pastor e ela agora é pastora. Foi ungida o mês passado. Eu não pude ir porque por causa do problema de minha aposentadoria e essas coisas assim, que eu estou tirando um passaporte aí complicado. Mas foi aí que Deus falou a mim, no meu coração. Foi aí que Ele revelou. Quando ela disse a mim que ia ser ungida pastora, eu fiquei assim, alegre, satisfeita. Mas eu não imaginei, não caiu a ficha. Quando depois eu vou pensar em tudo, na trajetória de tudo, a vida dela, foi que eu vi o plano de Deus qual era. Então, gente, vamos ter calma, vamos orar, vamos confiar, vamos ser igreja. Porque nessa vida você não leva nada. Porque se eu tivesse outro comportamento, hoje eu não estava nem aqui. Eu estava revoltada com Deus, dizendo coisa com Deus, porque isso, porque aquilo, tinha entronchado a vida da minha família todinha. Então, mulheres, nós somos coluna da nossa casa. Somos herança do Senhor, ajudadoras dos maridos, amiga, irmã, uma da outra. Isso é o que faz uma igreja ser forte, é a unidade. É a unidade. Então, aí eu digo assim, para onde é que eu vou agora? O que é que eu vou fazer agora? Só tem uma coisa que eu tenho que fazer, atribuir a honra, a glória, o poder, a majestade, o domínio, a lindeza, a maravilhosidade toda do Senhor Deus. Porque a gente às vezes até pensa que Deus não pensa, não age, não está fazendo nada, meu Deus, está demorando muito. Eu sou muito impaciente, eu sou demais. Digo, Jesus, por que essa demora? Eu já passei tantos anos, né, com Virgínia para chegar a ver o resultado. E eu fico sempre perguntando para Ele. Porque Ele dá, Deus é galardoador. Deus é Pai, Deus é bom. Deus quer dar, mas a gente rejeita ainda, como Jesus foi rejeitado. A gente ainda rejeita os presentes de Deus. Olha, é muito melhor você chegar e dizer, Lúcia, foi tão bom estar contigo hoje, mulher. Eu amei conversar contigo. Do que você chegar com uma cesta de rosas, de presente, de joia para mim. Isso não vale nada, o que vale é o olhar do Senhor, é o presente que Ele dá para a gente, é o todo dia. Todo dia Deus dá presente para a gente. Eu digo que eu sou muito assim, de orar assim, Jesus, minha oração sabe como é, gente? Honestamente, pastor, me desculpe, é assim, olha. Ô Jesus, me perdoe, Senhor. Ô Jesus, eu fui tão à frente do meu trabalho, eu saí tão correndo hoje para o trabalho, que eu nem um bom dia lhe dei. Eu sou assim, gente. Mas veja como eu sou desse jeito. E Deus me dá uma grandeza dessa. Entende? Não é por merecimento nosso. É porque a gente tem que fazer justamente o caminho certo. O caminho é a gente andar com Ele, olhando para Ele, obedecendo a Ele. E se quebrando todinha, feito um pó. Um pó. A gente tem que virar lixo ali, um pozinho de lixo. Porque a gente não obedece o Senhor. Eu sou muito desobediente ainda. Eu ainda estou infringindo as leis do Senhor, como eu digo, né, Neuzinha? Minha irmã Neuza está aqui. Irmã Neuza, levanta para o povo te ver. Neuza conheceu Virgínia, ela trabalhou comigo 18 anos, ainda está na minha casa lá comigo, fazendo companhia para mim. Ela conhece a minha família, conhece os meus filhos, os meus frutos, todos são cristãos.
Todos são cristãos. O meu marido, que Deus o tenha, foi um homem de fé, um homem piedoso, um homem que era honesto, um bom marido. Era terrível, viu, gente? Não pense que era uma bênção assim, como a gente... Menina, não era não, era coro todo dia, viu? Mas a gente conseguiu uma família com os caminhos do Senhor. Então, Jesus é lindo, é maravilhoso. Então, era o propósito que Virgínia era filha da promessa. Eu esperei muitas vezes e dizia, Senhor, será que eu vou ser como o povo hebreu, que muitos não entraram na terra prometida? Será que eu vou chegar? Porque eu estou com 75 anos. Aí eu chego e digo assim, Jesus, pelo amor de Deus, será que eu vou chegar a ver Virgínia realizar alguma coisa boa? Ou eu vou ser como o povo no deserto, que caminhou e não encontrou ninguém? Não encontrou a terra prometida. Eu vou chegar, Senhor, na terra prometida? Minha terra prometida era ver o resultado, né? Que é o que a gente sempre quer. Eu quero ver o resultado dessa caminhada. Mas eu desentulhei os poços. Eu desentulhei muito os poços, assim, durante o meu deserto. E assim aí Jesus foi fazendo na vida, né? E a gente tem que aceitar. Tem que aceitar. Então, assim, eu vou deixar uma mensagem. Para o final tem uma outra foto, né? Não, é só a mensagem bíblica em Hebreus, né, que eu tenho. Mas deixar para você assim, preste atenção, eu vou encerrar agora em nome de Jesus, que não me aguente mais de falar. Veja, eu, honestamente, na minha pouca visão, porque também eu não tinha a instrução que eu tenho hoje. Glória a Deus pela igreja evangélica, glória a Deus pela igreja batista, que eu tenho aprendido. Não gosto de tabuletas, nem de coisa não, mas foi a verdade, né? Eu nunca realmente disse assim, eu vou esperar por Jesus, porque eu nem sabia que a gente tinha essa coisa de entrega, de esperar. Na igreja católica não tinha isso. Então, mas eu sempre gosto de me lembrar disso. Eu não esperei por Jesus. Ele é quem sempre espera por mim e por você, por cada um. A ação é nossa. A ação, mesmo que a gente esteja ali calada, passiva, mas a ação é nossa. Ele sempre espera. Ele nos amou primeiro. Né? Então, há um link que eu fiz, que até esqueci de falar mais para cima, que João 3,16, né? Porque ele amou o mundo de tal forma, que deu seu único filho, para que não pereçamos, mas que tenhamos a vida eterna. Então, a gente não vai perecer. Com esse Deus que a gente serve, a gente vai ter dias bons e dias difíceis, dias desafiadores. Mas a gente tem que confiar, gente, porque o que ele fez foi um milagre. Porque Virgínia nunca tomou um remédio para dor de cabeça. Uma mulher que já, entre aspas, desculpe a expressão grosseira, mas ela arrombou a cabeça e não teve uma dor de cabeça durante 20 anos. Deixou de tomar Gardenal muito tempo e não tem nada. Será que não existe poder maior do que o de Deus? Que prêmio que ele deu para minha filha, que premiação ele deu para mim. Para ela ser hoje uma missionária da igreja Assembleia, lá em Portugal, para proclamar. Então, o propósito de Deus é esse, é para que alguém, para que ela, para que eu, para que vocês proclamem a glória de Deus onde vocês forem. Eu procuro isso e sei que eu sou também muito falha. Às vezes a gente passa pelos cantos e resolve as coisas, vai embora, quase não olha para uma pessoa para dizer, você conhece Jesus, né? Mas assim foi o propósito do Senhor. Eu quero agradecer a oportunidade, a honra de ter estado aqui, de poder dizer para vocês, dessa força, pode crer, pode confiar. Porque a impaciência vai vir, eu sei. Para muitas talvez não. São níveis, de pessoa para pessoa. Mas o Senhor vai fazer na vida de cada um aqui. Pensem no poder da glória do Senhor. Porque o que Ele fez, Ele não fez. Ele fez e fará. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu me senti na incumbência assim, de subir
porque Lúcia era lá, a ovelha nossa, lá de Setúbal. E uma vez ela conversando com a gente, no dia que a filha dela sofreu um acidente, foi um ônibus, não foi? Um ônibus que bateu na filha dela e praticamente passou por cima. Ela dizia que quando pegaram Virgínia, o que eu vou falar um pouco forte para você, para entender a gravidade do que aconteceu, que a cabeça dela, o osso quebrou e o cérebro saiu. Ela disse que quando estava socorrendo a filha, ela pegava o cérebro que estava no chão e ficava tentando colocar, não foi, Lúcia? Assim, o rapaz tentando colocar. Quem socorreu foi um rapaz, aquele que eu falei que ele trocou a camisa com muito sangue, para que eu não visse o sangueiro que ficou da cabeça. E ele tentando colocar os pedacinhos do cérebro que tinha caído dentro da cabeça de volta da menina. Para Deus depois, anos depois, ungir, derramar seu óleo, e hoje está consagrada, proclamando aquilo que Deus faz. Aquilo que era decreto de morte, de falência, de que está acabado. Deus mudou o quadro, reverteu e hoje está usando para a glória do Senhor. Aí, diante de uma situação dessa, com o filho, às vezes a gente se pergunta, a gente tem problema, irmão? Não é verdade. Então, eu sei como ela falou aqui, cada um no seu nível, cada um do seu jeito, porque as tribulações da vida vão vir. Mas aí fica a sua escolha, ou você escolhe reclamar, murmurar, questionar, ou deixar na mão de Jesus, porque antes de você ser mãe, antes de você ser pai, Deus já era há muito tempo e sabe cuidar melhor do que a gente, né? Então louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, Lúcia está aqui compartilhando. Sim, verdade, né? Quero convidar o apóstolo aqui, mas saber também se nessa tarde há alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para o Senhor. E diante desse relato, diante daquilo que você está ouvindo agora, da resposta de Deus que Ele está trazendo de uma maneira tão diferente, né, irmão? Tem gente que pega um testemunho desse e faz conferência, aí faz aquele barulho todo. Olha a unção do apóstolo, já chegou aqui apitando. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas não, eu acho que o Espírito Santo nessa tarde está trabalhando de maneira muito diferente. Não sei quem é que chegou aqui na caverna, sabe? Que não precisa de grito, nem de grandes barulhos. Mas de uma forma muito suave, o Espírito Santo está falando com você. Ele ainda está dizendo que pode. Ele ainda está dizendo que Ele ainda está dizendo que faz, que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele tem o controle da situação, que tudo é no tempo dEle, da forma dEle, do jeito dEle, que tem coisas que você vai ter que passar mesmo, que Deus não vai tirar você, de livrar você de passar, você vai passar, mas vai passar com Ele. Aleluia, o Espírito Santo está falando nessa tarde. E se há alguém aqui nessa tarde que ouviu a voz do Senhor e deseja entregar a sua vida ao Senhor, do seu lugar, mesmo sentado, se tiver, levante sua mão que eu quero orar por você. Alguém que de repente se afastou dos caminhos do Senhor, está longe da presença do Senhor e Deus está nessa tarde falando com você. Há alguém aqui, se houver, levante sua mão que nós queremos orar. Se não, eu tenho certeza absoluta, essa convicção existe, que o Senhor está falando com a gente. Só basta você estar com os ouvidos atentos e disponível para entender a voz do Senhor em nome de Jesus. Apóstolo, quer orar por ela? Ok. Nós louvamos a Deus, né, por esse momento, pela irmã Lúcia de poder compartilhar conosco esse testemunho, essa história da vida dela, esse milagre tão grande que o Senhor realizou. A Deus toda a honra, todo louvor e toda a glória. E serve para fortalecer a fé de cada um de nós. Sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que pode
todas as coisas. Jó, ele diz que não há, que os planos de Deus não podem ser impedidos. Que nada pode impedir o agir de Deus. E precisamos cada vez mais ter a nossa fé alicerçada nesse Deus tão poderoso. E naquele momento entendemos que só Deus, para sustentar a vida da irmã Lúcia, da família. E vemos esse cumprimento, né? Porque o inimigo tentou destruir a vida da filha dela, da qual Deus tinha um propósito. Mas o propósito de Deus, aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós, vai ser cumprido quando nós confiamos e entregamos a Deus. Amém? Então, estende tua mão direita para cá, vamos orar por ela mais uma vez. Pai querido, mais uma vez nós oramos a Ti, rendemos graças a Ti pela vida da irmã Lúcia, tua filha, que o Senhor conhece tão bem. Por cada dia, Deus, que ela viveu, de lutas, de tribulações, mas como o Senhor foi presente e cuidou dela, da família, e o teu propósito se cumpriu e vai se cumprir cada dia mais na vida da filha dela. Abençoa cada um aqui presente. Que todos nós possamos entregar as nossas vidas em tuas mãos e confiar em Ti, sabendo que em meio às lutas, às dificuldades desta vida, o Senhor está conosco. Assim como o Senhor esteve com os discípulos naquele barquinho, quando o vento soprava forte, o mar estava agitado, mas aquele barquinho não sucumbiu, porque o Senhor estava ali, Jesus. E assim o Senhor estando na vida de cada um de nós, não há tempestade que nos abata, nós vamos chegar em segurança ao porto seguro. Continua abençoando toda a programação nesta tarde e noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? É só uma coisa, é que eu me sensibilizo muito com as coisas assim simples, mas que são feitas de coração, porque quem sou eu? Olha, gente, eu sou bagunceira, eu não mereço isso não, mas eu fiquei muito grata quando eu tive a surpresa de ver essa toalhinha com meu nome aqui. Eu vou guardar com muito amor, com muito carinho. Gente, isso tem um valor tremendo para mim, vocês nem imaginam, viu? Isso vai ser minha toalhinha de honra em casa. Amém. Amém, glória a Deus. E o convite está feito, se tiver alguém aqui que ainda não é uma pessoa que tem seguido a Jesus e quer tomar essa decisão, a gente está pronto aqui para orar por você, tá bom? Ou fazer a confirmação, né? Como a gente conversou ali. Graça e paz, igreja. Amém. Queremos agradecer a Deus pela esta rica e maravilhosa oportunidade de ouvir esse testemunho, o qual o Senhor Jesus fez, né? Essa cura, porque o Senhor Jesus estava nos planos dele e a vida da tua filha, tua família, né? E o Senhor Jesus, a sua única filha, né? Aquela joia preciosa que a senhora disse, eu só tenho aquela filha, e o Senhor Jesus foi presente para Deus, né? Glória a Deus, e Ele fez aquela pastora linda e maravilhosa que está ali fazendo a obra do Senhor, e os seus filhos, e tudo é coisa linda que Deus faz. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, que o Senhor Jesus faça você ser esta mulher guerreira, esta mulher batalhadora, inteligente, né? E tudo de bom na tua vida. Te amamos. Em nome de Jesus, está aqui essa simples lembrança para a senhora, tá bom? Deus te abençoe.